Olá, senhora, tudo bem? Olá, tudo Seja bem? bem-vinda à nossa live Ponte Aérea Belém Porto Alegre. Bem isso, né? Beleza, só parar. Eita, meu. E aí, minha senhora, tudo bem? Tudo Tá me bem. O escutando que direitinho? que o senhor conta aí? Pois não, Tá, em alto e beleza. bom som. Perfeito. Fala, Éder! Tudo bem, meu querido? Olha aí, olha o Éder aí. Saudades, Saudade do Éder. Éder, né, Amanda? Legal. Amanda, seja Gente bem-vinda à boa. nossa... Gente boníssima. Amanda, seja bem-vinda, tá? Nossa primeira live na Live Ponte Aérea, né? Vou começar a fazer agora esses pequenos eventos aqui online, em onde eu vou estar falando aqui de Belém do Pará e vou falar com alguns de vocês e outras partes do planeta aí, tá bom? Legal? Então, olha só. Seja bem-vinda, né? Mais uma vez à nossa live. E a nossa live hoje é justamente vamos falar, um bate-papo legal, bem descontraído, sobre exercício físico e nutrição no combate ao Covid. Então, como é que Uhum. eles podem trabalhar juntos para evitar o desenvolvimento da doença no nosso corpo? Inclusive, também trabalhar juntos para melhora da recuperação dos pacientes de Covid. Tá bom? Então, vamos lá, um pouquinho. Na verdade, eu tenho até umas perguntas aqui, né, que a gente já colocou aqui como já pré-feitas, e eu vou contar agora com a presença dos nossos colegas aqui, fazendo perguntas também, tá legal? No final da nossa live, tá bom? Amanda, o pessoal tá chegando aí, vai ficar gravado mesmo, depois vou colocar no IGTV, então normalmente eu deixo em 5 minutos para o pessoal chegar, mas a gente vai fazer hoje um negócio bem short mesmo, então depois o pessoal pega a introdução do IGTV, tá bom? Do assunto. Isso aí. Então, Andinha, diga aí um pouquinho sobre você, por favor. Deixa a galera aí te conhecer melhor, tá bom? Deixa o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. Muito bem, então. Pessoas, meus queridos, meus amados, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Schmidt, eu sou nutricionista de formação. Hoje eu atuo na área de nutrigenômica. Então, o que que acontece? Eu faço modulação nutricional com todos os meus pacientes. Então, assim, cada alimento, cada nutriente, macronutriente, micronutriente, ele tem uma função determinada no seu corpo e ele consegue modular. Ainda há pouco eu estava lendo um artigo, Roberto, sobre imunometabolismo. Então, assim, como que o crosstalk, então, assim, como que um interfere no outro, o metabolismo com a imunização e a imunização no metabolismo. Então, assim, é muito interessante porque é justamente o que a gente está vivenciando hoje, né? Já é para ir prosseguindo no assunto, que eu já vou querer entrar no assunto, falar. Vamos lá. Pode ir indo? Pode mandar ver. Então, assim, Pode. o que que acontece? Hoje a gente está vendo aí as doenças crônicas não transmissíveis e outras doenças também crônicas aí estão cada vez maiores, porque as pessoas estão comendo cada vez mais pacotinhos, estão comendo cada vez mais industrializados, açúcares, farinhas refinadas, não estão se alimentando como deveriam, entendeu? Então fica aquela história do marketing. Eu vou comer o que mandaram comer porque eu vi que é assim, isso aqui emagrece, então as pessoas têm que parar com isso. As pessoas têm que ter a ideia do seguinte: o alimento normal, o alimento de verdade, cada um dele tem uma função, cada um dele ou o conjunto deles vai ter ali um nutrientezinho que vai agir ali, por exemplo, no seu sistema imunológico, que vai te ajudar em alguma situação. Por exemplo, hoje, estamos vivenciando aí uma pandemia. Então, o que que acontece? Geralmente, o que que a gente tem? Casos de pessoas com alguma patologia. Ah, Amanda, mas eu já vi jovens entrando ali. Tá, você já viu jovens, mas você já parou para se perguntar ou para fazer uma anamnese com esses jovens se eles estão estressados, se eles dormem bem, se eles se alimentam bem, se eles andam fazendo exames, se o organismo está todo ok, porque tudo isso influencia. Se são jovens que de repente estão o tempo todo ali fazendo um treinamento extenuante, de longa duração, não estão descansando como deveria, não estão comendo, repondo os nutrientes que deveriam. Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar, porque assim, já li vários artigos aqui falando sobre questão de exercício físico, sobre alimentação, que quando eles alinhados ali de uma maneira legal, junto com o descanso e a reposição, não tem como, é quase
assim, não vou dizer impossível, porque não existe coisa impossível, né? Mas é quase assim que uma verdade absoluta de você não ter situações como essa, salvo exceção. Obviamente, se você tiver um erro genético ali, alguma propensão, algum gene que você já venha com defeito de fábrica, assim, brincando com as pessoas, que de repente ali foi ativado por alguma situação, de repente até um estresse, uma questão emocional, como a gente está vivenciando agora, as pessoas estão muito depressivas, ansiosas, enfim, mais ou menos isso daí. Perfeito. Legal. E nesse período agora do Covid, né, com a pandemia, tem os lockdowns, e a galera agora está em casa, tá? O que eu vejo muito são justamente o que nós temos hoje dentro de casa para nos conectar ao mundo, é a internet. E hoje a gente está muito mais conectado porque a gente perdeu o hábito da leitura, de ficar fazendo um carinho, por exemplo, com a família, tá legal? Aí a gente está muito mais Uhum. conectado, tá bom? Então, isso aí já faz parte do nosso dia a dia agora. Nós já temos o momento para isso, tá legal? E o nosso momento para isso é a todo momento do dia, tá legal? Então, com isso, as pessoas estão procurando dicas, como tu acabaste de falar, né? As famosas dicas, dieta disso, dieta da sopa, deu sopa, né? Vai para dentro, né? Tudinho, tá? Então, todos os tipos de dieta, inclusive de treinamento. Então, no ano passado, nesse mesmo período, aconteceu o nosso primeiro lockdown. Nossa, a partir das 5 horas, já ficava condicionado de lives, tá? De personal trainers dando aula, tal, bacana. E hoje a gente está vendo isso que já reduziu um pouco mais. Está tendo, tá? Mas reduziu um pouco mais. Mas assim, as pessoas ainda continuam buscando essas informações, tá? E baseado nessas informações, nós temos algumas perguntas, né, que já começaram já a fazer aqui para a gente, inclusive foram as perguntas do nosso post, tá, sobre como organizar essa questão do exercício físico com a nutrição. Tá legal? Tu te apresentaste agora é minha vez de me apresentar. Hoje estou fazendo essa live em conjunto aqui com a nossa querida Amanda, e eu sou profissional de educação física, tá? Sou personal trainer, sou gestor, tá, de empresa, e também tenho um negócio chamado Fit Coach, que é a nossa certificação, nosso curso, tá, para personal trainers na área do emagrecimento, certo? Então, eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício e também em metabologia. Com isso, nós temos uma vivência muito forte nessa área do metabolismo e também com essas condições do que acontece se o corpo fizer exercício físico, do baixo, moderado e intenso, e o que vai repercutir na saúde dele, tá bom? Então, primeira pergunta aqui, na verdade, a primeira pergunta é para ti mesmo, tá? Porque nesse período do Covid, nós ouvimos falar de algumas vitaminas que a gente costumava não tomar e agora, de repente, na farmácia está até em falta, tá? É a vitamina D e o zinco, né? Que é o sal mineral, certo? Zinco. O zinco. Então, me diz aí, na situação do Covid aí, o que a vitamina D e o zinco trabalham realmente nessa condição de recuperação ou de benefício de defesa do corpo? Vamos lá. Então, tanto a vitamina quanto o nutriente zinco, o mineral zinco, eles fazem parte ali de todo o processo do sistema imunológico. Então, eles são antioxidantes, são anti-inflamatórios. Então, assim, eu tenho ali toda uma cadeia de quando eu tenho um processo inflamatório. Então, o que acontece? O zinco, ele tende a ajudar nessa parte de sistema imunológico, assim como a vitamina D. Então, assim, mas não somente eles dois, como também, por exemplo, o zinco ajuda a carrear a vitamina A. Então, vitamina A, vitamina C, vitamina D, o zinco, o ferro também, porque o zinco ajuda na produção da hemoglobina, que é a nossa célula vermelha. Amanda, qual que é a função da hemoglobina? A hemoglobina, ela vai carregar o oxigênio no seu organismo. Então, assim, quando as pessoas não têm uma hemoglobina ali, ou uma hemoglobina mal formada, às vezes tem a questão da anemia. Então, Sim. assim, existem várias situações por trás. Por isso que quando a gente ouve um nutricionista falando assim, coma alimentos variados, coloridos, gente, não é à toa.
cada alimento tem sua parcela, cada alimento tem ali uma corzinha, tem ali uma parte de vitamina E, tem uma parte de vitamina A, um ali tem um pouco mais de vitamina D, que eu faço essa transição endogenamente, tá? Porque assim, eu, quanto meu corpo, eu consigo fazer essa produção, só que quanto alimento, ele entra de uma forma inativa, ele vai ser ativado dentro do meu organismo. Só que melhor do que a alimentação é o sol, que é outra situação também que agora, por questão de Covid, pandemia, as pessoas não estão saindo de casa, não estão sentando, ou pelo menos ficando na janela para pegar um pouquinho de sol. Porque a gente tem que lembrar, não só a questão de ingesta de vitamina D, mas o mais importante do que isso é você se expor ao sol. E Porque o ativação, sol né? que vai fazer toda a ativação, justamente, vai fazer toda essa ativação. Então, assim, a gente pode ajudar com a vitamina D fazendo uso de suplementação, fazendo uso de uma alimentação que contém aquela vitamina. Porém, o mais importante de tudo, e não menos ali, porque é o sol. Então, assim, até o sol, para você produzir ali um hormônio que vai te dar ali uma sensação de bem-estar, ele é maravilhoso, gente. Então, assim, vocês precisam ali se expor ao sol. Então, ali, a ação do 5-HTP, por exemplo, ali pelo período da manhã, vai me fazer uma produção de hormônio ali que vai me deixar de uma maneira tranquila. Então, vai baixar a ansiedade. As pessoas estão esquecendo disso. Então, Isso aí, assim, uma verdade. boa alimentação, salvo exceção ali para atletas, alguma outra patologia ali, que, por exemplo, se eu tenho uma questão patológica, um estresse, uma coisa assim, por exemplo, agora, acabei de sair do hospital, tive Covid, a gente precisa de suplementação, porque às vezes só com a ingesta alimentar não supre. Então eu preciso, como o próprio nome já diz, suplemento, para suplementar, complementar aquilo que não está fazendo, não está dando conta. Isso Então aí, essa é perfeito. a função ali de todos esses minerais e essas vitaminas. Muito legal, muito legal. E é muito importante colocar esse jogo de palavras, suplementação, para suprir, né, para suplementar uma alimentação normal, alimentação funcional. É para suprir uma demanda que a alimentação não consegue. Então tem gente que troca a alimentação pela suplementação, né? Então isso é completamente errado, que não vira suplementação, vira alimentação. Outra coisa E legal... ainda tem Ah, mais, só puxando um adeno aí, o que acontece? Aquelas pessoas que estão, que agora assim, agora que as pessoas estão falando mais de modulação intestinal. Isso, assim, no meio que eu frequento, a gente já fala há muito tempo. Então, o que acontece? Se você não estiver com o seu intestino saudável, o seu sistema imunológico não vai ficar saudável. Você não vai conseguir, você vai ingerir alimentos, você não vai conseguir absorver as vitaminas e os nutrientes como deveriam ser absorvidos. Ainda tem essa questão. Então, não isso. vai adiantar ficar tomando suplementação se você não cuidar aqui da sua casa aqui dentro. Perfeito, legal. Olha só, quando falar sobre a parte da vitamina D e sol, isso é muito interessante, porque é uma coisa que eu falo sempre aqui, que eu dou aula. Aqui eu tenho um grupo aqui especial, que é o grupo de idosos, tá? E eu sempre falo isso para eles. Eles têm medo de pegar sol, porque o sol, o negócio do câncer e tal. Pessoal, entendam, tá? Que pegar sol não é que nem anos 80 e mosqueiro, tá? Ficar lá jogando óleo no corpo, cenoura e bronze, tá? Joga, sei lá, Coca-Cola, de usar Coca-Cola naquele tempo. Jogava Coca-Cola para se bronzear. Não é isso, pessoal, tá? Basta que você fique próximo, tá? Do ar livre, sob o sol, porque a radiação ultravioleta, ela não é só linear, ela também é radial, tá legal? Então ela pega e vai batendo para os lados. Não é só um feixe, ela vai para todos os lados, tá legal? Então basta, como a Amanda falou, ficar próximo à janela, fazer uma leitura, legal. Ler um capítulo aí que já dá muito bem para pegar essa questão. Diga. Um adeno aí, aproveitando que você falou isso daí, muito obrigada por me lembrar. Gente, é o seguinte, raios UVB são os raios responsáveis por fazer essa conversão endógena dentro da gente de vitamina D. Amanda, qual que é o horário do raio UVB? Entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde. Amanda, e o câncer? Gente, eu preciso de 15, 20 minutinhos, uma área exposta do seu corpo, qualquer área, pode ser o antebraço, ali, só ele, sem protetor solar, pronto, já faz a recarga de vitamina D. É o suficiente. Então, não precisa, como o Roberto falou, ficar lá no sol. Não, não é para fazer isso, porque realmente aí essa radiação já vai ocasionar um câncer, principalmente para quem já tem um gene ali que de repente pode ser desencadeado por esse processo aí de maneira crônica. Perfeito, muito legal, legal.
Bacana, então vamos lá. Nós já falamos agora sobre as vitaminas, a vitamina e o sal mineral, né? Que está em evidência, que é o zinco e a vitamina D, tá? Então todo mundo já entendeu que tem que ter o zinco, tá? E tem que ter a vitamina D, tá, na nossa alimentação. Caso você não tenha a possibilidade, tá, de ter uma alimentação rica nesse todos esses nutrientes, aí sim cabe um polivitamínico, cabe uma suplementação um pouco mais forte, tá? Dependendo da sua demanda. E lembrando que a nossa alimentação já chega na nossa mesa, nosso solo não é tão fértil assim, tá? Ela já chega pobre em sais minerais, aí a gente vai lá e cozinha, e frita, e guarda na geladeira, 5 dias depois requenta e come de novo, ou seja, vitaminas já foram pro vinagre, como diz o outro, tá legal? Então, nesses casos, digamos, até importante, até quase que comum, tá? A gente ter a necessidade de usar um complexo vitamínico, tá? Desde que seja aqueles que estão bem distribuídos quanto às necessidades diárias. Legal? Perfeito? Diga lá. Muito bem colocado, muito obrigada por fazer os tópicos e me lembrar. Gente, cuidado com os suplementos vitamínicos, por exemplo, vendidos em farmácia. O que acontece? Em termos bioquímicos, a gente tem situações que, por exemplo, algumas vitaminas elas não entram como, um exemplo bem simples e clássico. Vitamina B12, cianocobalamina, é o que está presente ali naquele suplemento que você compra ali que tem 12 nutrientes, 20 e poucos, 30, sei lá quantos, 100. Então, quando eu preciso dessa vitamina, ela entra na minha célula na forma metilada. Então, ela vai entrar como metilcobalamina. Então, às vezes, de nada, por isso que é importante você procurar um profissional habilitado, ou um médico ou um nutricionista para fazer a prescrição correta desses suplementos. Se você for ali na farmácia comprar, vai ficar aleatório, porque o seu organismo não vai absorver o que ele deveria absorver. É verdade. Obrigada pela lembrança. Tomar cuidado com aquele... Tem gente que dá pergunta, né, para o farmacêutico, que às vezes nem é farmacêutico, é só o vendedor mesmo. Qual é o melhor para comprar? De balcão. Compra aquele ali, que dá certo. Tá legal? Muito bem. Ó, vamos lá. Outra pergunta aqui. Exercício físico aumenta a resistência contra o Covid? Vamos lá. Há muito se fala que o exercício físico ele aumenta a nossa resistência imunológica, nos dá mais força e tal. Só que tem o seguinte, galera. Esse que é um dos problemas, tá? Nesse período. Você pode, simplesmente, acredita que você pode desencadear um processo de desenvolvimento do Covid em uma pessoa? Olha só onde é que vai parar isso aí. Quando nós fazemos exercício físico, existe um aminoácido chamado glutamina, tá, no nosso corpo, e ele está presente nos músculos, na sua maior quantidade. Quando a gente faz exercícios físicos, a gente consegue reduzir a quantidade dessa glutamina. Então, dependendo da intensidade do exercício físico e do tempo do exercício físico, a condição da glutamina começa a baixar, tá? Só que tem um problema. A glutamina, vou dizer assim, que ela é o alimento, que ela é uma fonte de energia, certo? Para manter a condição saudável dos leucócitos. Essa aí eu vou dizer que é a matéria-prima para manter a condição saudável dela, tá legal? Então, simplesmente é o combustível dos leucócitos. Se você faz exercícios físicos, você consegue fortalecer seu corpo, você consegue aumentar o seu VO2, então você tem uma adaptação fisiológica para isso. Perfeito. Só que em períodos de Covid, temos que tomar muito cuidado. O porquê disso aí? Existem pessoas que já estão com o vírus da Covid, só que não desenvolvem. Tá? Simplesmente não desenvolvem. Por quê? O sistema imunológico dela, a fisiologia dela é mais forte, então ela consegue se manter numa boa. Quando a gente faz exercícios físicos, principalmente os de alta intensidade, tá? Os de alta intensidade, tome cuidado com isso aí. Intensidades que são, em média, a partir dos 90%, tá? Da frequência cardíaca máxima. A alta intensidade faz com que o seu nível de manutenção da glutamina fique muito baixa. E quando ele fica muito baixa, você não somente recupera assim que você termina o exercício. Não, você passa um tempo ainda para recuperar. Então existe uma curva no gráfico de elevação da intensidade, elevação do gasto da glutamina. Quando termina o exercício,
você tem uma depressão muito forte para o corpo poder depois se recuperar lá embaixo e poder entrar em homeostasia novamente. Só que quanto maior, tá, é o tempo do exercício físico, mais intenso é esse exercício físico, maior é o tempo de reparação dessa quantidade de glutamina. Então, nesse momento, fica uma janela muito aberta, tá? Onde se a pessoa que até o momento estava forte, estava com Covid, mas estava forte, não sabia que estava com Covid, porque não está apresentando nenhum sintoma, nesse momento você percebe que tem uma queda, uma baixa brusca aí na quantidade de glutamina, e os leucócitos começam a frear suas ações. E é nesse momento que você abre essa oportunidade para o Covid poder se desenvolver, tá bom? Então, atividades de baixa intensidade, obviamente, elas têm um consumo, digamos assim, dessa quantidade de glutamina pouco, e a recuperação também é pouca. Tá? A recuperação ela é curta e de baixa amplitude. Em atividades como HIIT, de alta intensidade, ou então até mesmo uma corrida de 80%, 85%, mas de longa duração, tem uma baixa também muito grande. Tá? Então, essas atividades intensas ou tá? Longas, você tem um maior risco, tá? de desenvolver aquele Covid que estava guardado em você. Tá bom? Então, muito cuidado com essa condição de vou fazer uma aula, vou dar uma aula na internet, vou dar uma aula para um aluno, aquelas aulas de HIIT que a pessoa só tá legal quando ela não consegue andar, quando ela tá no chão, tá lá ofegante. Hoje valeu a pena. Cuidado, pessoal. Isso pode ser até legal, tá? Eu não curto muito isso. Bem, pode ser até legal, mas em outros períodos. Tá legal? Não um período desse de pandemia em que você precisa, seu corpo estar muito forte. Então, as atividades mais indicadas para esse momento são atividades que não permitem que tenha uma depressão muito grande nesse gráfico da glutamina. Tá bom? Então, atividades que você consegue ter com intensidades moderadas, por exemplo, em curtos períodos, você tem ainda assim uma adaptação fisiológica. Isso é fato. Só que ela não vai ser uma adaptação fisiológica tão forte como se fosse um trabalho mais forte, um pouco mais forte. Porém, esse momento não permite. Tá legal? Esse momento não permite que você arrisque isso, porque você não sabe se o seu cliente está com Covid ou não. Aquele Covidzinho guardado no fundo do coração. Tá entendendo? Então, de repente, se você fizer isso, ele pode simplesmente desencadear e você pode vir a dificultar a vida do seu cliente. Tá legal? É como tu falou ali ainda agora, Roberto, te cortando, Não, além dessa questão de você não sabe como o seu cliente está, você não sabe se ele está dormindo bem, para realinhar o sistema imunológico. Você não sabe se ele está passando por estresse, de repente, emocional dentro de casa, porque as pessoas estão muito dentro de casa agora, então o que acontece? Às vezes a esposa briga com o marido briga com a esposa, os filhos estão perturbando, ou então o vizinho está perturbando. Então, todas essas situações, a má alimentação, Amanda, odeio cozinhar, gente, pelo amor de Deus. A cozinha é o melhor lugar. Já dizia Hipócrates que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, o que acontece? Você mudar o estilo de vida, toda essa modulação que a gente faz em vocês, seja modulação de exercício, seja modulação nutricional, ela vai interferir de alguma maneira no seu sistema imunológico. Então, interferindo aqui dentro no seu sistema imunológico, no seu metabolismo, obviamente que a gente vai ter ou para o bem ou para o mal. Então, vocês têm que prestar muita atenção agora, nesse momento, que a gente infelizmente está passando por uma pandemia mundial. Então, assim, alguns profissionais têm que ter também a ciência de que você está em casa, não é uma pessoa adaptada, que do nada, agora estou em casa, tenho tempo, vou fazer exercício. Roberto, corrija-me se eu estiver errado. Nunca fiz exercício direito, agora eu quero fazer HIIT. Me conta se não tem um ser assim. Tem muitos seres assim. Tá? É que negócio, o HIIT está na moda, né? Na verdade, está uma moda de muito tempo para cá. Tá? Então, o HIIT... Muita gente pergunta o que eu acho do HIIT. Eu acho o HIIT legal. Só não acho ele sendo... Depende. Pois é, só não acho ele sendo muito bem aplicado, não. Tá? Porque o HIIT, por exemplo, se você está sedentário um tempão, a sua coordenação motora não está tão bom. E o HIIT, que te gera um cansaço muito grande, exige muito de uma coordenação motora. Então, por exemplo, fazer HIIT correndo, tá?
fazer HIIT pulando caixa. Vai ter um momento que a estabilidade, né, da articulação vai ficar, digamos, enfraquecida. Você pode fazer uma torção ali, uma luxação, você pode fazer uma distensão muscular. Então, é muito sério esse caso de a pessoa estar sedentária, está hipocinética, faz tempo que não faz nada e agora estou em casa mesmo, vou ficar correndo aqui, pulando o sofá, tem gente que faz isso. Pule o sofá, volta do sofá, pula o sofá, volta do sofá. Aí simplesmente é coluna, quadril, joelho, tornozelo, tem um momento que ele para, tá? Então são raros os casos em que uma pessoa sedentária se deu muito bem com o HIIT e continua fazendo o HIIT, tá bom? Então, assim, existem evidências científicas sobre o HIIT, tá? Que realmente tem um EPOC muito grande, tem um gasto calórico muito grande, mas só que esses artigos são feitos com sedentários, tá? Então, tomem cuidado. São pouquíssimos artigos que são feitos com sedentários, só que esses artigos ainda no Materiais e Métodos, com certeza respeitaram alguma coisa. E por quanto tempo foi feito esses artigos, tá vendo? Então, assim, veja o Materiais e Métodos, vê se combina com a sua realidade. Se combinar com a sua realidade, pelo menos está embasado em alguma coisa. Legal? Roberto, por favor. Diga lá. Relate para quem, que eu já vi que tem paciente meu aí assistindo, amigos meus, diga o que é EPOC. O EPOC ele é aquele consumo, tá, de oxigênio pós-exercício. Ou seja, quando você está, por exemplo, aqui paradinho, você está respirando normal. Quando você faz o exercício físico, você produz muito ácido lático. Esse ácido lático ele vai te impedir de fazer algumas atividades do corpo. E o corpo tem que colocar agora mais oxigênio. Então, ele tem que trabalhar muito mais esse oxigênio durante estar em exercício, para justamente alcalinizar aquela área que está em acidose metabólica. Só que depois que eu paro, o coração ainda fica ativo, porque o meu sistema todo está ativo ainda. E dependendo da condição de intensidade que eu trabalhei, ele vai ficar ativo durante muito tempo. Por exemplo, eu fiz uma aula do Luiz Santos aqui, que é um amigo meu. A aula de 7 minutos, isso foi 10 da manhã. Pessoal, eu fiquei até 5 horas da tarde com calor. Tá? Então, assim, a meta é muito forte. Tá? Foi um hit. A termogeníase do exercício. Forte, tá legal? Então, isso produz uma queima de gordura recorrente àquele exercício que você já fez. Tá? Então, isso aí é o EPOC, tá? É o consumo de oxigênio ou, em alguns casos, PEC, né, que é o consumo de calorias pós-treino. Ou seja, o quanto o corpo ainda continua gastando, né, esse oxigênio que consequentemente gasta mais caloria. Então, atividades que levam um EPOC muito, muito forte, tá, muito grande, são atividades de alta intensidade, então você consegue queimar caloria dá muito mais tempo do que somente na atividade. Diga lá, Mandinha. Lembrando também aos queridos que estão nos assistindo, essas atividades fazem um estresse oxidativo muito alto. Então, o que acontece? Libera muito oxigênio. O corpo ele tem que fazer alguma maneira daquele oxigênio ali sair. Então, assim, o estresse oxidativo é muito alto. E se eu não entrar com suplementação para baixar esse estresse oxidativo, eu vou ter ali fadiga mitocondrial, eu vou ter ali alguns outros problemas de baixa de imunidade, hormônios, enfim. Por isso que os profissionais têm que estar ali sempre junto com o seu paciente, com o seu cliente, para a gente alinhar junto a eles todo esse processo nutricional, da atividade física, o médico ali quando a gente precisa de regular algum hormônio. Isso aí, perfeito. Perfeitamente. Tá? Então, nessa condição, tá, de Covid, tome muito cuidado com isso. Tá? Então quer dizer que o EPOC é muito alto quando faz uma atividade muito alta? Sim, mas cuidado, acabei de falar. Lembra que existe no nosso corpo vários hormônios que aumentam ou diminuem ou se mantêm durante a atividade ou pós-atividade. Então isso tem que levar em consideração. Nesse período, então, nós temos que tomar muito cuidado com essa condição da glutamina. Tá? E se a glutamina realmente estiver muito baixo, vai abrir essa porteira aí para o Covid entrar. Tá legal? Beleza? Não só ela, como as outras situações, como eu falei ainda agora, né? Má alimentação. Então, assim, um adendo aqui, uma curiosidade, uma média da glutamina livre no seu corpo. A glutamina funciona assim, gente. Ela é um aminoácido parcialmente essencial.
Como assim, Amanda? Eu endogenamente consigo produzir. Produziram. Porém, quando eu passo por processos de estresse muito alto, como a gente já relatou aí, eu tenho a necessidade de repor essa glutamina, porque só o meu corpo não vai suprir. 70% da glutamina livre, ela está nas suas células intestinais. Então, vai sobrar quase nada se você tiver um estresse, uma patologia, qualquer outra situação. Por isso que a gente tem que fazer reposição em alguns casos. Cuidado com os casos de câncer, tá, gente? Câncer e glutamina nem sempre é muito legal a gente fazer essa suplementação. Por isso, mais uma vez, procure um profissional habilitado, não fiquem comprando suplementação assim aleatoriamente, muito menos fazendo exercício aleatoriamente, porque depois você vai ter uma contusão, você vai ter ali algum problema que seja reversível, e agora não é o momento disso, porque os hospitais estão todos lotados e não tem médico, tá, gente? É verdade. Uma triste, triste realidade. Beleza. Pessoal, alguém aí tem alguma pergunta para passar para a gente? Que eu tenho mais duas situações aqui que, se vocês não perguntarem nada, a gente vai seguir. Segue aí que a galera daqui a pouquinho pergunta. Ah, tá legal. Amanda, tá quente aí, Diga. Amanda? Em Porto Alegre tá quente? Olha, assim, a gente já está saindo do verão, já está começando a entrar aí no outono. Então, assim, daqui a pouquinho as temperaturas já vão começar a permutar. Hoje está um dia gostoso. Não está quente, mas também não está. Acho que está uns 25 graus, mais ou menos. Então, tá variando disso aí. Graças a Deus, hoje pelo menos não está calor, porque estava muito quente aqui. Bah, mas que calor daqui a pouco. Tá, beleza. Então, olha só, vamos lá. Então, perguntando aqui de novo sobre suplementação, né? Porque tô também no WhatsApp aqui. Suplementação e glutamina. Tá, aquilo que já falaste, né? A suplementação da glutamina. Então, somente, ó. Então, eu vou me preparar. Eu acho que essa que é a pergunta aqui, tá? Eu vou me preparar para fazer, então, um exercício mais extenuante, tá? Então, eu vou ter uma intensidade maior. Se eu vou ter essa intensidade maior, já vou começar... depois eu vou estar com uma quantidade de glutamina inferior. Vale a pena, eu acho que é isso, né? Vale a pena fazer uma suplementação, já preparar isso aí, ou tem que ver o quanto perdeu para fazer a dosagem certa? Como é que faz isso? Sim, geralmente a gente faz a suplementação de. Os artigos relatam o seguinte: suplementação de 5 a 20 gramas de glutamina. Porém, essas doses, supradose, que a gente fala 10 ali, 20 gramas, geralmente a gente dá para quem está com alguma patologia, algum estresse, alguma situação. Então, pós-exercício. O ideal, 5 gramas de glutamina, se você teve ali, Amanda, hoje eu acordei, não me senti muito bem, aí fui ali, treinei, então a gente já sabe que o sistema imunológico já está balançado. Então, a glutamina, ela tem 3 situações. Ela vai para as células dos enterócitos, ali as células intestinais, ela ajuda a recompor essas células. Essa suplementação deve ser feita ali no período em jejum. Acordei, vou tomar ali minha glutamina. Se tiver probiótico, melhor ainda, que me ajuda muito, porque assim, grande parte do meu sistema imunológico também está no meu intestino. E as outras 2 situações seria pós-treino ou antes de dormir, que vai ajudar nessa questão do sistema imunológico também. Então, dá sim para se fazer ali. Se você quiser fazer uso de 5 gramas de glutamina ali diária, não tem problema. Assim, se você tiver ali, Amanda, eu ando sentindo ali que a minha resistência parece que baixou, fui dar um treininho ali na praça e ali faz uso da glutamina porque ela não vai fazer mal para você. Beleza. Falaste negócio de baixar a resistência, né? A gente está falando já sobre os leucócitos, tá, o sistema imunológico. Eu tenho um conhecido que toda vez, é sério, ele não consegue fazer uma periodização para ele forte, que o sonho dele é ficar, como diz o dele, folha de papel, tá? É uma película, não é nem pele, é o sonho dele. Mas toda vez que ele já tem uma quantidade de gordura baixa, tá? Pro biotipo dele, né? Então, toda vez que ele começa a fazer treinamento forte e ele junta com a nutrição mais regrada, impressionante. Ele não consegue terminar o ciclo dele, porque gripou, deu febre, como é que ele sempre reclama? Da amidalite, isso. A amidalite dele ataca, mas é sempre, toda vez, tá?
Aí eu falo já falei isso para ele. Aí ele, não, eu sei, mas fica assim, sabe aquele negócio? Eu sei, mas eu preciso tentar. Então vai que eu te dou a mão depois para te ajudar de qualquer forma. Tá? Diga lá. Antes de responder a tua pergunta, eu quero deixar aqui até pergunta para a galera que está em casa. Você sabia que os chineses, eles falam que a nossa porta de entrada para algumas infecções, a baixa de imunidade ou infecções virais via trato respiratório encontra-se aqui no peito? Aí eu te pergunto, por quê? Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu responder a tua pergunta aí. O que Tá. acontece? Geralmente, pessoas que estão ali já têm uma baixa percentual de gordura. Geralmente, não é norma, tá, gente? Geralmente tem ali uma deficiência nutricional. Em que termos? As pessoas não tiram essa ideia da cabeça, que a ingesta maior de proteína e menor de carboidrato, ela vai me dar benefícios. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu, inclusive, estou montando uma aula, né, que em breve vai estar aí à venda. A gente precisa de carboidrato para produzir energia no organismo. A gente precisa de carboidrato para fazer reposição de glicogênio hepático e muscular. O carboidrato, quando ele não está bem feito pós-treinamento, o sistema imunológico ele tende a cair. Por isso que ele não consegue terminar o treinamento e nunca consegue fazer essa média de ficar um período treinando e adaptando o seu organismo. Aí, sem essa parte do carboidrato, o meu sistema imunológico vai cair. Isso mesmo. Então, não tem como, a gente tem que fazer essa reposição. Isso. Alguém vai responder sobre o peito aqui? Eu não sei sobre o... Ninguém quer interagir. Tá bom, eu vou responder. Gente, seguinte, a gente tem aqui um órgão chamado timo. Sim. Aqui, o timo produz as células do linfócito T, nossas células de defesa. Então, por isso que os chineses falam que se você não cobrir, não cuidar dessa parte aqui, você pode ter propensão a algumas infecções, principalmente via trato respiratório, por causa disso. Porque assim, se eu não fizer uma alimentação correta, uma suplementação correta, o timo, ele vai sofrer, porque ele não vai conseguir produzir as células T-helfers, que a gente fala, que são células de defesa ali no meu organismo. Então, assim, sempre você vai estar com o sistema imunológico prejudicado. Nunca vai conseguir fazer um treinamento, nunca vai conseguir sair de noite, pegar um sereno, porque sempre vai ter um problema de sistema imunológico. Então vai ter que ir na rua colocar um bonezinho, porque não pode pegar sereno na cabeça. Ainda tem isso. Tá legal. Olha, o Alessandro Novaes, o nosso querido Alessandro aqui, Belém do Pará. Beleza, tem uma perguntinha para ti. Mandinha, eu posso tomar 5 gramas de manhã, no caso a glutamina, né? De manhã antes do café, logo após o treino e antes de dormir, ou seja, seriam 15 gramas diária, já que meu dia inicia às 5h30 da manhã e termina às 10h30. Alessandra, a gente tem que conversar, Alessandra. Tá trabalhando muito, cara. Tá? Virou pai, não tá dormindo direito. Parabéns, agora. Alessandra. Eu já vi a cara do bebezinho. Tá, vamos Seguinte, lá. Então, Alessandro. 15 gramas, né, por dia. Manda ver, Amanda. O ideal são só 10 gramas dia. Se você quiser, principalmente para aquelas pessoas que têm algum problema de constipação, tá, gente? Primeiro lugar, beba água. Segundo lugar, faça uso de glutamina de manhã, já me ajuda. Protocolo de saúde, de aumento de imunidade, geralmente que a gente faz é um própolis, é uma glutamina de manhã, é um açafrão. Então, são alimentos que vão ajudar no seu sistema imunológico. Mas assim, Alessandro, se tu quiser, faz uso de 5 gramas de manhã e 5 gramas mais 5 gramas pós-treino ou antes de dormir. Não precisa fazer as 15 gramas, salvo exceção se tu tiver ali com algum problema, meu sistema imunológico está muito baixo, eu acabei de sair de uma infecção, de alguma situação, estava internado, aí a gente faz até 20 gramas. Fora isso, 10 gramas já é o suficiente se você estiver treinando, se não, 5 gramas está de bom tamanho. Resumidamente, 5 gramas em jejum, mais 5 gramas pós-treino ou antes de dormir. Aí fica a critério do paciente. Perfeito. Lembrando também que não é só treino, né? O cara aí trabalha o dia todo, então tem treino mais o resto do dia, né?
então a quantidade de glutamina realmente tende a baixar. Tá legal? Pessoal, mais alguém quer fazer uma pergunta aí para nossa excelentíssima Amanda Schmidt? Deixa eu ver mais aqui, mais alguém está mandando. É sobre exercício. Vamos ver se alguém vai perguntar. Ninguém quer perguntar ainda? Então tá bom, então vou passar. Roberto, HIIT ou cardio moderado? Qual é o mais indicado? Bom, como eu falei agora no início, né? Já sobre isso. Realmente, se eu for tirar os dois, somente pesar os dois para esse momento, tá legal? Para esse momento do Covid, o cardio moderado, ele é muito melhor. Por que disso aí? Primeiro, a sua questão do VO2, aumento da sua capacidade de absorção e uso do oxigênio, ela é melhor do que na condição do HIIT, tá? Então, assim, o que está acontecendo nesse período do Covid com as pessoas contaminadas? Problemas respiratórios. Quando você precisa respirar mais, é porque você precisa de mais oxigênio no corpo, certo? Só que quando você está nessa situação do Covid e você não tem um bom condicionamento físico, você tem uma baixa condição de captação e uso de oxigênio. Por isso que seu corpo fica pedindo mais oxigênio. É por isso que muitos dos casos das pessoas que estão falecendo ou estão tendo problemas respiratórios seríssimos são pessoas de baixíssima condição física. São obesos. Nós já vimos esse retrato brasileiro, tá? Da condição nacional. São obesos, são sedentários, tá bom? E tem as pessoas que já têm uma doença já alojada, que tem algum DPOC, que é alguma doença... Autoimune. São os autoimunes também, tá legal? Então, crônica. Assim, isso. Então, se você está na condição sedentário, primeira coisa que tem que fazer, sair do sedentarismo, tá? Como é que sai do sedentarismo? Gastar mais calorias por dia em atividades físicas, não necessariamente em exercícios físicos extenuantes, fazendo mais movimento em casa, subindo, descendo uma escada, trabalhando realmente, literalmente, limpando a casa, já é exercício físico que melhora cada vez mais. Então, realmente, o seu VO2 ele melhora. Ah, melhora tão bem quanto o exercício controlado? Não. Tá? Mas no momento não nos permite isso. Tá? Então entenda. Eu sei que tem gente que pode falar, não, mas fulano falou que caminhada, por exemplo, é insuficiente. Pessoal, para esse momento, tá? A caminhada é excelente. É melhor do que ficar em casa parado. Você vai ficar sedentário, você vai deixar seu corpo mais suscetível ativo a essa doença, tá bom? Sem contar com os outros benefícios, né? A quebra do estresse, aumenta mais a dopamina, a serotonina, tá? Fica muito mais longe a condição de estresse, então você não vai liberar adrenalina, então não vai ter um rebote de endorfina. Então, essas jogadas hormonais do seu corpo ficam mais contidas. Então, você vai ficar somente nas condições dos hormônios bons. Se você está menos estressado, dorme melhor, na verdade, né? Dorme melhor e assim vai. Então, qualquer caminhada, tá? Ou trabalhos em casa já é muito bom, tá? Para você começar a trabalhar essa resistência ao Covid usando exercício físico. Se você tiver condições, se tiver um acompanhamento, seu treinamento pode começar a subir devagar. Aí sim, tá legal? Mas sempre sob monitoramento. Não tem como a gente saber se as pessoas estão com uma condição ideal se não tiver, por exemplo, monitoramento. Eu vou dar uma aula online, que é isso que a maioria está fazendo hoje em dia. Aí vai fazendo. Se a pessoa não tiver monitoramento, você pode passar um nível e deixar teu corpo mais fraco. Tá bom? Então, a moderado cíclico, né? Ou seja, o moderado... Foi o que a pessoa falou aqui? O cardio-moderado é melhor para esse momento, sim. O HIIT é muito bom? Mas tomem cuidado. Não é para todo mundo ainda. A pessoa tem que estar preparada para fazer HIIT. E qual é a necessidade disso para agora? Para emagrecimento? Não. Emagrecimento, desculpa, mas não é o momento. Tá? Você buscar agora emagrecimento, saúde. Agora é saúde. Tá? Então, bora trabalhar essa saúde de forma equilibrada. Roberta, mas se eu emagrecer, melhora a minha saúde? Tá, mas não adianta você querer emagrecer se sua saúde vai lá para baixo para depois tentar se recuperar. Que pode ser Nem sempre.
Nem sempre, porque às vezes do jeito como a pessoa emagrece, ela causa um estresse dentro do seu organismo tão Sim, alto, desregula todos os hormônios, dentre eles cortisol, ele acarreta o contrário. Ah, emagreci com saúde? Então eu acho agora, como tu falou, agora é um momento legal para quem é sedentário ou quem estava parado. Ah, então já que é para começar, movimente-se nem que seja para fazer vento, como já dizia isso uma aí, tia verdade. minha. Verdade. Começa, vai ali, caminha na praça, olha o vizinho, olha o passarinho, respirar puro, dá um oizinho ali de longe, já que a gente não pode abraçar ninguém. "Ei, fulano, tudo bom? Como é que tá? Olha, não sei o que, já fofoca do outro. Então são situações que eu assim, brincando, mas assim, pelo menos você sai de casa. É Isso, aquele verdade. momento que você tem ali para. É porque assim, essa questão de pensamentos ruins também fazem mal à nossa saúde. Sim, sim. Então, assim, você ir ali caminhar na praça, você ali se alimentar bem, então o conjunto da obra não é só uma coisa, o conjunto da obra vai te ajudar em tudo isso. Isso. Aí a pessoa fala, ah, Roberto, mas caminhar com máscara, faz bem ou não? Já foi feito já um ensaio científico dizendo isso, disso. Pessoal, calma, tá? Primeiro, a gente está em período de lockdown, não pode nem sair muito de casa, tá bom? Se você tiver uma rua deserta, assim, que não tem muita gente caminhando, você pode usar máscara aqui embaixo para poder respirar direito, pessoal, tá? Ah, não vou usar máscara porque não respiro direito. Não, deixa aqui. Quando tiver vindo alguém contra a sua direção, coloca a máscara. Porque vai que o cara espirrou ali, tossiu e não tá com vento, tá muita neblina, sei lá, tá frio, as partículas ficam mais tempo no ar, tá? Então deixa passar isso Uhum. aí. Evita ficar caminhando em grupo, tá? Você vai caminhar acompanhado, mas seja alguém coabitante, ou seja, que more com você. Então, como já está convivendo dentro de casa mesmo, então já era. Se pegou, pegou. Então fica na rua lá, trabalhando os dois juntos, tá legal? Então, faça isso, tá? É melhor isso aí. Não é risco, tá? Não é risco. Eu sei que umas pessoas vão falar que, Roberto está ensinando a ficar com máscara arriada. Não é isso, pessoal. Tem Uhum. gente que não está indo caminhar por causa disso. E é para vocês entenderem que não é necessariamente, tá? Necessariamente necessário. Na Eu ia falar, verdade, não é necessário fazer na isso. verdade, o que que a gente tem que entender? As pessoas têm que entender assim, elas não estão sabendo interpretar os profissionais da saúde. Os imunologistas, todos os profissionais médicos, eles falam o seguinte, gente, você tem que usar máscara em ambiente fechado. Você tem que usar máscara em ambiente que tenham muitas pessoas Isso. próximas a você. Amanda, eu estou sozinha na rua. Eu não uso máscara, minha máscara fica aqui embaixo. Como o Roberto falou, Amanda, está se aproximando uma turma ali, eu boto minha máscara. Amanda, eu estou sozinha de novo na praça. Tem ninguém, tá eu, a nuvem, a árvore, o passarinho. Eu fico conversando comigo mesmo lá, falando mal de mim. Digo, ai, mano, mas hoje o dia tá bonito, aí tô lá pegando sol. Se tem alguém por perto, aí você bota a sua máscara ou se afasta para um lugar que não tenha gente, gente. Então a gente tem que saber interpretar as informações. Não é assim, tem que usar máscara, é obrigatório, tá ok. Pode ser obrigatório, assim, que na verdade, juridicamente, ao meu ver, isso aí inibe o artigo 5º da Constituição, que é o direito de ir e vir. Então, assim, você está inibindo até o direito de eu respirar. Tudo bem que é uma pandemia, mas tipo, se não tiver ninguém, não tem por que eu estar de máscara assim, aqui. Eu posso deixar ela um instantinho aqui só para eu pegar um ar puro. Mesmo porque o excesso de CO2 que a gente está respirando aqui, que dá aquela saturação de oxigênio, o excesso de CO2, ele vai ser prejudicial e vai causar estresse oxidativo em mim. Tá? Corrija-me se eu estiver errado, Não, meu com querido certeza, Roberto. com certeza. E até porque, por exemplo, nós temos um filtro, tá? Nariz. Tá? Existem algumas partículas que ficam pelo nariz. Se eu estou inspirando, solto, pode ser que essa partícula fique presa na máscara e na inspiração possa expirar pela boca e acabar entrando no micro-organismo mais fácil para outro tipo de contaminação, que não necessariamente o Covid, mas qualquer outros, tá legal? Então, enfim, isso não é uma questão higiênica, tá? Ó, tem uma pergunta, na verdade já tem começado a vir várias perguntas aqui, que meu feed aqui estava parado. O Rosana, meu também. a Rosane, né? Rosane, olha só, a Rosane está perguntando aqui o seguinte, no período em que se está tomando antibióticos, o que podemos fazer para diminuir os efeitos colaterais do antibiótico?
Gente, se vocês soubessem, claro, existem situações que é inevitável, tá? Mas o antibiótico, ele simplesmente, suas células intestinais são assim. Ele faz isso nelas. Puf! Então, assim, ele acaba com a sua microbiota intestinal. Amanda, o que é o ideal? Faça o uso de probiótico e alimentos prebióticos. Então, assim, se eu tiver esse conjunto da obra, pode ter a certeza que eu vou ajudar ali a minha microbiota intestinal. Agora sim, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Por quê? Se eu tiver uma superpopulação de bactérias ali, que a gente chama de SIBO, né? E são bactérias ali que não estão me fazendo bem, o ideal é assim, ó, bactérias gram-negativas, que são as mais, e as grãs positivas. O ideal é que pelo menos eu esteja em homeostase. Em algumas situações eu estou com umas grãs negativas bem aqui. Se eu for aumentar as positivas também, pode dar um revertério ali. Então ali a pessoa pode ter processos como estufamento, gases. Então assim, é ideal entrar com um probiótico, mas a gente vai depender da situação. Assim, se eu tiver ali, assim, Amanda, eu já estou com bactéria ali, tá ruim, espera um pouquinho que daqui a pouquinho a gente entra com probiótico. Ah, Amanda, já estou terminando, já estou... Então a gente faz isso. Isso depende de paciente para paciente, tá, gente? Mas assim, às vezes acontece a pessoa fazer probiótico, ah, eu tô com barriga distendida, tô com gases, então por quê? Deu uma superpopulação de bactérias, por mais que elas sejam boas, tá, gente? Então isso tudo a gente tem que averiguar. Mas dá para fazer uso, sim, de probióticos, prebióticos, então, enfim, assim, os alimentos que vão alimentar as minhas bactérias ali. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, comam alimentos os mais variados possíveis. Carboidratos com fibras, por quê? Carboidratos com fibras, eles vão ter um metabólito, um produto final de reação, que vai alimentar as minhas bactérias positivas. Ácido butírico, propionato, acetato. Então, esses aí vão ser alimentos para as minhas bactérias boas. Olha só que legal. Não precisa fazer muita coisa, entendeu? Perfeito. A gente tem muito medo de bactéria, né? Aí quando fica sabendo que tem bactéria boa, Mas fica bem assim, caramba. a gente tem bactérias a gente tem bactérias que são amiguinhas da gente, a gente precisa delas. Isso é Então, isso que verdade. a gente tem que ter em mente. É verdade. Eu aprendi isso aí, foi quando eu arranquei um dente e comecei a tomar aquele enxaguante bucal, né? Que ele é bactericida. E Ah, durante muito tempo eu estava usando, nossa, eu ele fiquei, tira tudo. eu fiquei adoecendo, não sabia o porquê. Tinha até boas bactérias, né? Que tem na boca e no trato, né? Geral, tá? Vão junto. Olha o Éder tá se comunicando aqui com a gente. A pergunta para jejum, tá legal? Sobre o jejum. Tem muita gente fazendo jejum e nem sempre, ou muitas das vezes, faz a maneira correta, adequada. Então, qual a melhor forma de aplicar o jejum antes do exercício? Ótimo, muito bem. Assim, para todas as situações, tanto de exercício quanto para jejum, a gente vai ter que ter uma adaptação. Então, o que acontece? Se você não tiver adaptado, não adianta você acordar, hoje eu acordei e vou fazer jejum, vou treinar em jejum. Acordei Não, empolgado, né? Vou fazer isso sem tomar nada. simplesmente vai dar a famosa cara branca, simplesmente você não vai conseguir, porque existem alguns sistemas de sinalização no nosso corpo que eles vão carregar durante o treinamento a glicose. Se você não tiver essa adaptação para carregar a glicose, meu querido, minha querida, você vai passar mal. Você não vai terminar seu exercício. Então, assim, quer começar? Tá bom, Amanda, eu quero começar um jejum. Janta cedo, acorda de manhã, vai dar uma caminhada. Exercício moderado a leve. Caminha. Caminha só para olhar a paisagem. Tá, beleza, caminhou, chegou em casa, ali está fazendo alguma coisa, toma seu café. E ao longo da semana, do mês, você vai aumentando. A Ah, mais uma intensidade, hora, né? É isso. mais Perfeito. uma hora de jejum. Ah, eu cheguei, o fisiológico, que geralmente eu digo, 12 horas. Você consegue. Aí vai aumentando mais uma, aí chega no 14 horas, aí vai. Quando você vê, você está adaptado. Gente, é igual uma criança. Quando a criança está ali engatinhando, que ela quer começar a andar, você vai botar o molequinho em pé e chutar o menino para andar? Anda, anda, Não meu tem. filho. Não, né? Você adapta a criança. Primeiro ela começa a se levantar, cria músculozinho para ter aquele equilíbrio de ficar em pé se segurando, aí caminha um pouquinho, solta, aí põe de novo a mãozinha. Assim é o nosso organismo. Então não acordo do nada, vou fazer jejum, vou treinar em jejum, vou treinar HIIT.
Gente, não existe isso, tudo na vida é adaptação. É verdade. Eu dei uma risadinha aqui agora, porque eu lembrei do dia que falaste que é do jejum, né, tal. E eu tinha te comentado sobre isso, que eu não faço jejum, treinamento sobre jejum, nada. Meu jejum máximo aí é 10 horas, que é a hora que eu vou janto, vou dormir. E às vezes eu não tomo nada, mas no meio da manhã tem que acontecer alguma coisa. Então, o máximo é 10 horas. Só que quando eu fraturei a mão, o médico falou assim, ó, 9 horas da noite tu não pode mais comer. Porque 6 horas tua cirurgia, 6 da manhã tua cirurgia. Tá legal, então não dá pra segurar. A minha cirurgia foi 5 da tarde. Pensa num cara meditando no hospital, assim, para não sentir fome. Eu aprendi a meditar naquele período. Já foram 20 horas de jejum, tá? E detalhe, não tinha mais fome, porque existe um momento da fome. Passou o momento da fome, já era. Eu perco mesmo, começo a jogar os hormônios aqui para fazer as compensações, tá legal? A parte legal é que eu não sentia fome. Chegou um momento que eu parei de sentir fome e terminou às 5 da tarde, não senti fome. Só fui sentir fome quando eu vi comida. Aí No outro dia. deu vontade de comer, tá? Já deu vontade de comer. Eu não podia comer por causa da anestesia ainda, enfim. Amandinha, muito obrigado, tá, por esse bate-papo, foi muito legal. Acredito que a galera aqui curtiu também, tá? Então, quem curtiu, coloca um joinha aí, faz uma carinha aí, tá? Pra gente poder saber que a galera curtiu, a gente vai voltar com outro tema, tá? Aqui no meu Instagram, vocês podem entrar em contato através das mensagens, pedindo algum tema ou fazendo alguma pergunta, que a gente vai entrar aí também novamente para responder o que vocês quiserem, tá bom? Tudo sobre exercício e nutrição, certo? Tá legal, Muito bem, eu gratidão, quero muito agradecer obrigado. a todos que participaram, agradecer o convite, meu querido Roberto, deixar um beijo grande aí para a galera e também ali no meu Instagram, @AmandaSchmidtOficial, mandem lá questionamentos. Amanda, eu queria uma live sobre isso, queria uma aula sobre isso, que eu estou disponibilizando de vez em quando eu estou fazendo aula também, e estou disponibilizando no meu Instagram para a galera tirar as dúvidas. Então mandem as dúvidas, porque sem dúvidas a gente não sabe o que falar, né, Roberto? Isso aí, verdade. Então, aprontem-se aí para nossa nova live, que possivelmente, assim que vier as perguntas, a gente comunica a vocês novamente por mais um evento desse. Tá bom? Então, um grande abraço, Amandinha. Tá? Fique com Deus. Beijo grande, gente. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até, se Deus quiser.